Olá, gente, como vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Aqui é o psicólogo Mário Pacheco e mais essa série de vídeos que nós gravamos sobre dependência química e todos os processos que envolvem o tratamento para dependência química, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão de como ficar em recuperação, né? Porque as pessoas fazem tratamento, às vezes se internam em clínicas, né? Aí depois saem, ficam tomando a medicação, ficam indo ao terapeuta, mas existe sempre aquele medo, aquela dúvida, né? Ah, eu tenho medo de recair, eu preciso ficar limpo, eu quero ficar limpo, mas ao mesmo tempo estou com dificuldade para dizer não para algumas coisas ainda, os amigos, os lugares que eu vou, como é que eu vou fazer, fugir da droga. Então nós vamos tocar num assunto bastante interessante que, na verdade, é o essencial para que você fique limpo. É o essencial para que você entenda o que é que você tem que fazer, tá? Para que você se segure bem na sua recuperação, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar na motivação. Por quê? Porque a dependência química, né, ela é um transtorno, né, dessa motivação. É um transtorno da motivação, né? Existem os níveis, os estágios motivacionais, que inclusive tem uma aula no meu curso, né? Meu curso que está lá no Hotmail, que explica direitinho como são esses estágios motivacionais. Existem os estágios motivacionais. Então tem a pré-contemplação, a contemplação, né? Tem a preparação, a ação, a manutenção e a recaída. De maneiras gerais, a pré-contemplação é aquele sujeito que fala assim: ah, não, eu não preciso fazer tratamento, eu não sou viciado. Esse está na pré-contemplação. Esse é o estágio motivacional dele. Tem o sujeito que está naquele estágio de contemplação. Eu sei que eu preciso parar, mas não sei como, não tenho força. Esse está em contemplação. Quando o sujeito está em contemplação, já fica mais fácil para iniciar um tratamento, ou tanto em clínica, internado, quanto dentro de um consultório, né? Aí passamos para o outro passo, o estágio motivacional, que a gente chama de preparação. A gente vai preparar o sujeito, né? Criar uma força interior, onde ele diga: eu realmente preciso parar, o que eu vou ter que fazer, né? Ele vai se preparar, nós vamos conversar e ele vai entender várias coisas, atitudes e hábitos que ele vai ter que ter para poder entrar dentro do tratamento. Aí depois que ele conscientizou-se desses passos, a gente vai botar esses passos em prática. E esse estágio se chama ação, tá? Depois que ele bota esses hábitos novos e todos esses comportamentos em prática, através da ação, né? Ele vai ter que entrar num outro estágio chamado manutenção. E é sobre essa manutenção que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá? O estágio da manutenção, ele é uma fase essencial no processo da recuperação da dependência química, devido à prevenção da recaída e à consolidação dos ganhos obtidos durante o tratamento. Que ganhos que foram esses que foram obtidos? A conscientização, que não é legal usar droga, que tem que voltar a trabalhar, que tem que voltar a estudar, que tem que voltar a cuidar da família, né? Que pode substituir os prazeres da droga por outros prazeres, né? O prazer de estar com a família, o prazer de comer uma comida boa, o prazer de trabalhar, o prazer de estudar, o prazer de fazer novos amigos, o prazer de ir à igreja, o prazer de jogar futebol, o prazer de ir à praia, prazeres normais que todo mundo, né? É nesse estágio onde ele está efetuando a manutenção da abstinência dele das drogas, né?
ele vai aprender a manter essa abstinência a longo prazo. E quanto mais longo é este longo prazo, mais ele fica neuroadaptado com os novos hábitos e as novas atitudes que ele tem que ter. É um processo lento que precisa trabalhar principalmente também a ansiedade. Você não vai ficar limpo e não vai ficar bem e não vai esquecer da droga e não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, tá? Tomar muito cuidado com os gatilhos que levam à recaída, né? Quais são esses gatilhos, né? Os gatilhos de você sair novamente com pessoas que usam droga, ir em locais onde tem droga, pensar em coisas que te façam ficar com saudade da droga, porque isso existe. A abstinência psicológica é uma abstinência que vai existir para o resto da vida. Se você usou droga durante muitos anos, parou agora, já tem 10 anos que você parou, óbvio que de vez em quando você ainda vai lembrar daquele local onde você usava, daquelas pessoas que você saía, daquela música, né? Daquele dia que foi legal quando você usou, daquele dia que foi fatídico, que foi triste. Vai se lembrar das coisas boas e vai se lembrar das coisas ruins, tá? Você procurando manter uma manutenção dos novos hábitos saudáveis que você incorporou ao seu cotidiano, vai reduzir a vulnerabilidade de uma recaída, né? Nessa história toda, o sujeito aprende a reconhecer os gatilhos que ele tem na recaída, né? Como eu já disse agora há pouco, lugares, pessoas, emoções, situações específicas que podem desencadear a volta do desejo do uso, né? E aí, o próprio sujeito desenvolve estratégias eficazes para ele, né? São coisas simples, mas são estratégias. O ser humano é simples, nós é que complicamos. Por exemplo, o sujeito está deitado, aí vem os pensamentos intrusivos, que estão relacionados com a ansiedade, né? Que volta a pensar no uso da droga, que volta a pensar no sexo junto com a droga, que volta a pensar naquela viagem que fez e que usou muita droga, e que bebeu muito e que foi legal, tal. Mas ele sabe que ele não pode ficar pensando daquele jeito porque ele vai crescendo o dragão dentro dele, né? A vontade de utilizar novamente. E daí o que acontece? Ele desenvolve uma estratégia para ele. Tem gente que levanta da cama e vai fazer uma oração, utiliza a espiritualidade. Tem gente que levanta, vai tomar um cafezinho, se gosta de fumar, vai fumar um cigarrinho, vai conversar com alguém. Tem gente que procura alguém para bater papo, conversar. Tem gente que põe uma música para desviar o pensamento. Tem gente que bota um outro pensamento no lugar. Não quero pensar sobre isso, quero pensar sobre aquilo. O ser humano adulto tem condições absolutas de mudar o pensamento dele na hora, no dia e do jeito que ele quiser. Criança não, mas o adulto tem, que é a autorregulação do consciente, tá? E aí, com isso, você fazendo isso, você vai fortalecendo os seus relacionamentos, os seus amigos, os seus familiares, né? E esses relacionamentos vão proporcionando um sistema de suporte vital durante a tua fase de manutenção. Por isso que é muito importante essa questão do relacionamento. Tenho que aprender a me dar bem com o meu pai, com a minha mãe, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Eu tenho que aprender também que eu tenho que arrumar novas amizades. Você não nasceu usando droga e você pode morrer sem usar se você quiser, tá? Ah, mas a minha cabeça é complicada e eu fico arrumando desculpa. Bom, se você já sabe que você fica arrumando desculpas, trabalha isso também. Isso se chama manipulação. Justificativa. Não existe justificativa nenhuma para usar droga. Nenhuma. Nenhuma. Mas existem milhões de justificativas para parar. Essa é a grande verdade. Você precisa ser honesto com você mesmo, porque se você não for, você não vai ficar dentro, não vai conseguir essa manutenção que você precisa, né? Uma palavra ou algo que eu poderia dizer
que às vezes, na verdade, psicanaliticamente falando, é isso. Quando você descobre o poder que uma palavra tem, você fala, nossa, é mesmo. Isso se chama monitoramento. Sou eu me monitorando o tempo todo. Eu não vou mais monitorar a vida dos outros, não vou mais monitorar a vida da droga, não vou mais monitorar a situação das pessoas que não gostam de mim, das pessoas que me julgam. Eu vou monitorar a mim mesmo, né? Quando eu estou monitorando a mim mesmo, eu consigo perceber a minha compulsão, consigo perceber a minha ansiedade, consigo perceber meus pensamentos intrusivos, consigo perceber os meus medos, consigo perceber o que falta em mim. Nossa, se eu melhorasse a minha espiritualidade, nossa, se em vez de eu ficar pensando isso, eu saísse com aqueles meus amigos novos que me convidaram para comer uma pizza ontem que eu não quis ir, porque eu achei que eles eram muito chatos e tal. É você se monitorando. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Esse monitoramento não é só para quem usa droga, não, para quem está querendo sair da droga. Qualquer ser humano precisa se monitorar a vida toda, o tempo todo, né? A gente pode botar outros nomes, né? Autoconhecimento, enfim, mas é um monitoramento, né? Olha, esse monitoramento, ele parte do princípio que, eu vou ler aqui, porque isso é uma matéria muito importante. Ele parte do princípio que a porção consciente do cérebro, que é a região cortical, por mais que esteja disposta a dizer sim para um projeto de mudança de comportamento, encontra-se enfraquecida, desvitalizada, sem vida ainda o suficiente para sustentar aquele sim. Por quê? Porque durante muito tempo você utilizou uma droga e você acostumou a tua região cortical, o córtex pré-frontal, a fazer determinadas coisas que agora você tem que mudar, né? E o que acontece? Existe a neuroplasticidade, ele se acostuma, né? Por exemplo, vocês estão vendo onde eu estou sentado, tá? Vocês podem prestar atenção nos meus vídeos. Quase todos os vídeos eu sempre sento nesse lugar, né? Por quê? Neurologicamente, neurobiologicamente, neuroplasticamente, eu estou adaptado aqui. Se eu mudar de lugar, acho que eu não vou gostar muito. Vai incomodar. Sabe, isso é muito normal. Tem um lado que você gosta de dormir na cama. Isso é adaptação. Tem às vezes, né, o copo que eu gosto de usar, a roupa que eu prefiro usar, o lugar que eu gosto de sentar no sofá para assistir televisão, o caminho que eu gosto de fazer para quando eu vou ao trabalho. Isso são neuroadaptações. Mesma coisa é a droga, ainda mais a droga que gera uma quantidade de dopamina muito grande. O que é isso? É tudo zona de conforto, é prazer, né? Então, o córtex pré-frontal, ele não está muito disposto a dizer sim, você precisa parar, né? Tanto do ponto de vista neurobiológico quanto da estrutura psicossocial, para dizer não às oportunidades de consumo. Então você não está ainda muito preparado para dizer não às possibilidades de consumo. Então você precisa fazer o quê? O monitoramento. Esse monitoramento, inclusive, ele tem uma dupla função. Em primeiro lugar, na vigência do desejo sincero e motivado em dizer esse sim que você precisa dizer para a abstinência, né? E só quando você se monitora e cria dentro de você esse desejo de dizer o sim para a abstinência, já vai fortalecer a tua capacidade de trabalhar com esse não, que poderia te atrapalhar, tá? Então esse monitoramento é muito importante, tá? O autorregulamento, a eficácia dos seus pensamentos, aos poucos você vai fazendo isso.
Porque quando você começa um tratamento, você não vai ficar bom da noite para o dia. Mas se você tiver sempre esse monitoramento, se você estiver sempre focado na sua manutenção, se preocupando com você mesmo, tendo foco em você e fazendo tudo que for necessário para não recair, isso vai acontecer. E o que vai acontecer? Além disso tudo, o que vai acontecer ainda? A reconquista da autonomia do movimento. De repente, você começa a perceber que vários hábitos seus já são normais e que não são hábitos voltados para o uso. Não são hábitos onde você ia para a boca, não são hábitos para onde você ia para a Cracolândia ou para o bar onde todo mundo usa droga dentro do banheiro, né? E você vai superando essas adversidades todas, o teu córtex pré-frontal vai se adaptando com o seu novo estilo de vida e vai te motivando a novos desafios voltados para uma vida mais saudável. Tá? Então, você que está fazendo terapia, você que é psicólogo, você que é estudante de psicologia, presta muita atenção no estágio motivacional que a vida exige de nós em toda e qualquer problema que nós temos, não é só com a droga não. Eu tenho que ter aquela motivação. Essa motivação, ela só tem movimento, só tem ação se você se auto-monitorar, se você se monitorar o tempo todo, se você pensar em você o tempo todo. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Podem colocar os comentários aqui, me sigam nas redes sociais, deixe o seu like. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, Instagram, Facebook e YouTube, tudo psicólogo Mário Pacheco. Eu tenho um curso sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos para a dependência química. Conheçam o meu curso também. Foi um grande abraço falar com vocês. Até a próxima.